Já parou para pensar nas pequenas coisas do dia a dia que, sem perceber, podem estar destruindo sua saúde? Imagine uma fruta comum que está presente em muitas casas e mercados, sendo a responsável por um mal silencioso e devastador. Um mal que, com o passar dos anos, vai se tornando cada vez mais perigoso, principalmente quando a idade avança. Mas o que você talvez não saiba é que essa fruta, vista como inofensiva, pode ser a chave para um processo de inflamação fatal, especialmente em idosos com mais de 70 anos. Uma inflamação que, se não controlada, pode levar à perda de qualidade de vida e, em casos extremos, até a morte. Isso mesmo, uma simples fruta pode se tornar a vilã em sua rotina, sem que você perceba. Por mais que a maioria das pessoas saiba da importância de manter uma alimentação saudável, poucos realmente entendem os efeitos invisíveis de certos alimentos. A dor crônica, o cansaço constante, os problemas nas articulações e até mesmo doenças cardíacas podem estar relacionados diretamente a algo que você ingere todos os dias, sem nem saber que é prejudicial. E acredite, não são apenas alimentos gordurosos ou industrializados que precisam ser evitados. Até mesmo as frutas, essas bombas naturais de nutrientes, podem carregar em seu interior um risco mortal que está silenciosamente se acumulando no seu organismo. Agora, imagine a cena. Você entra no mercado, pega uma fruta que sempre fez parte da sua dieta, como uma amiga constante. Ela parece tão saudável, tão nutritiva, mas é justamente aí que mora o perigo. Não é raro ver pessoas com mais de 70 anos comendo essa fruta todos os dias, sem saber que ela pode ser a responsável por uma inflamação crônica em seu corpo, que pode levar à falência de órgãos e complicações graves. O pior de tudo é que os sintomas iniciais são tão sutis que é fácil ignorá-los. A inflamação vai se espalhando e o dano vai se tornando irreversível. O que parecia ser uma simples fruta deliciosa se transforma em uma bomba relógio, esperando o momento certo para explodir. Você já ouviu falar da ligação entre inflamação e doenças crônicas? Muitos idosos, após os 70 anos, começam a enfrentar doenças como artrite, problemas cardíacos, diabetes e até doenças neurodegenerativas, tudo por causa de inflamação. E o pior é que a maioria das pessoas não sabe que essa inflamação pode ser causada por algo tão simples quanto o que você coloca no seu prato. A fruta que você come todos os dias pode ser a raiz do seu sofrimento. E se você não fizer nada a respeito agora, o que poderia ser facilmente evitado pode, em algum momento, se tornar irreversível. Agora, não se engane. Eu não estou falando de qualquer fruta. Estou falando de uma fruta que é frequentemente vista como benéfica, uma fruta que a maioria dos idosos consome sem nem pensar nas consequências. Ela é amplamente consumida por seu sabor agradável e seu teor de vitaminas e fibras. Mas o que muitos não sabem é que essa fruta pode desencadear um processo inflamatório interno tão grave que sua vida pode ser virada de cabeça para baixo. Não é exagero, é uma realidade que precisa ser enfrentada. O que você ingere todos os dias pode estar moldando o seu destino de uma maneira que você nunca imaginou. E o que você faz quando descobre que talvez sua dieta esteja mais prejudicando do que ajudando? Você ignora os sinais e continua no caminho que conhece? Ou decide agir, mudar seus hábitos e salvar a sua vida? A escolha está nas suas mãos, e a cada decisão que você toma, você aproxima-se mais de um futuro saudável e longo, ou mais de uma vida cheia de complicações, dores e sofrimentos desnecessários. A inflamação não escolhe idade, mas sua intensidade aumenta conforme os anos passam. Então, antes que seja tarde demais, é preciso compreender a relação entre o que você come e o que está acontecendo no seu corpo.
Se você está com mais de 70 anos, ou se tem um ente querido nessa faixa etária, é hora de prestar atenção no que pode estar passando despercebido. A medicina moderna está começando a descobrir os perigos ocultos de certos alimentos que consumimos ao longo da vida. Não é mais apenas sobre o que fazer para viver bem, mas o que não fazer. E a verdade é que alguns dos alimentos mais comuns, como essa fruta aparentemente inofensiva, podem ser mais perigosos do que você imagina. Você está disposto a continuar comendo algo que pode estar acelerando o processo de envelhecimento e causando danos irreversíveis ao seu corpo? A resposta a essa pergunta pode ser a diferença entre viver com qualidade ou viver à mercê de doenças que poderiam ter sido evitadas. Agora, imagine-se dentro de poucos meses ou até anos, com dores constantes, com dificuldade para se mover e sem energia para aproveitar a vida como você sempre sonhou. Essa é uma realidade que muitos idosos enfrentam, muitas vezes sem saber o que causou o problema. O que parecia ser uma escolha simples, como comer uma fruta por dia, agora pode se transformar em um pesadelo de inflamação e doenças que podem arruinar a qualidade de vida. E ao refletir sobre isso, a grande pergunta que se faz é: você está disposto a mudar os hábitos alimentares agora para garantir um futuro mais saudável? Ou vai esperar até que as consequências já sejam irreversíveis? A fruta que estamos falando pode ser uma vilã disfarçada, mas ainda existe tempo para mudar. O que você faz agora pode ser a chave para um futuro longe de dores e doenças. A decisão de abandonar esse hábito e buscar alternativas mais saudáveis pode ser a ação que salva sua vida e garante uma longevidade com qualidade. Porque, no final das contas, a verdadeira liberdade vem não do que você tem, mas do que você é capaz de se livrar para viver melhor. Agora, imagine que você está diante de uma encruzilhada, um ponto decisivo em sua vida. O que você escolhe quando é confrontado com uma verdade que desafia tudo o que você pensava saber sobre saúde e longevidade? A decisão de abandonar uma fruta que você sempre considerou inofensiva pode ser exatamente o que falta para garantir que seus anos a mais não sejam repletos de sofrimento e doenças. A realidade é que, ao longo do tempo, os hábitos alimentares se tornam ainda mais cruciais à medida que a idade avança. E uma escolha simples, como o que você coloca no seu prato, pode definir o futuro de uma maneira que você jamais imaginou. Por mais difícil que seja aceitar, a nossa saúde é, em grande parte, moldada pelos alimentos que consumimos. As doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes, artrite e até doenças neurodegenerativas, podem ser causadas ou agravadas por alimentos aparentemente inofensivos. E a fruta de que estamos falando não está sozinha nesse contexto. Ela é uma das tantas que, apesar de ser considerada saudável, carrega consigo substâncias que podem sim prejudicar seu corpo, especialmente à medida que a idade avança. O que muitos não sabem é que, à medida que envelhecemos, a capacidade do nosso corpo de processar certos alimentos diminui. O que era facilmente digerido na juventude pode agora ser um gatilho para inflamações internas, que causam dores articulares, problemas digestivos e até doenças graves como diabetes tipo 2 ou hipertensão. Essa fruta, que parece ter apenas benefícios, está, na realidade, escondendo um segredo mortal. Ela contém compostos que inflamam as células e tecidos e, com o tempo, essa inflamação vai se espalhando, afetando órgãos vitais como o coração, os rins e o fígado. Quando esse processo inflamatório se torna crônico, o risco de complicações aumenta exponencialmente e pode levar a uma série de condições graves que, se não tratadas, são fatais.
Você já imaginou o quão profundamente isso pode afetar a sua vida? Imagine que em um determinado momento, os sintomas dessa inflamação começam a surgir de forma mais intensa. As dores nas articulações se tornam insuportáveis, os músculos ficam rígidos e você sente um cansaço constante que não passa, não importa o que faça. O que começou com uma simples escolha alimentar diária pode ter se transformado em um pesadelo de dor e debilidade. E o pior de tudo é que enquanto você continua a consumir essa fruta, o ciclo de inflamação vai se intensificando, sem que você perceba, até que chegue a um ponto onde as consequências se tornam irreversíveis. Há algo profundamente perturbador em saber que muitas vezes nós nos tornamos reféns de nossos próprios hábitos. Tomamos decisões diárias sem refletir adequadamente sobre seus impactos a longo prazo. E o mais assustador é que, na maioria das vezes, as consequências de nossos erros não são imediatas. Elas se acumulam silenciosamente até que um dia, ao olhar para o espelho ou ao fazer um simples movimento, percebemos que a idade e a saúde não são mais o que eram. O tempo age contra você e a inflamação causada por esse alimento que você jamais imaginou ser um risco, agora está destruindo seu corpo de dentro para fora. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. Você pode reverter esse processo. O simples fato de estar ciente de que esse alimento está prejudicando sua saúde já é o primeiro passo. Há alternativas para evitar que a inflamação se agrave, e muitas delas podem ser simples e acessíveis. No entanto, isso exige uma ação decisiva. Quando você escolhe deixar essa fruta para trás e optar por opções que alimentam seu corpo de forma equilibrada, você começa a dar ao seu organismo a chance de se regenerar. Isso não significa uma cura instantânea, mas significa que você está fazendo uma escolha consciente e poderosa para preservar sua saúde e longevidade. Além disso, você deve pensar nas alternativas que podem substituir essa fruta. Ao longo da vida, o seu paladar foi moldado por uma infinidade de sabores, e ao mudar os hábitos alimentares, você descobrirá novos sabores, novas texturas e benefícios que irão muito além da satisfação momentânea. As frutas frescas e as opções naturais podem ser extremamente benéficas para o seu corpo, desde que você faça escolhas inteligentes e seguras. A ciência da nutrição está constantemente evoluindo e hoje sabemos muito mais sobre como os alimentos afetam a inflamação e a saúde a longo prazo. Você não precisa mais ser um prisioneiro das convenções alimentares antiquadas que o mundo ao seu redor tenta impor. O que é verdadeiramente extraordinário, porém, é que essa mudança de mentalidade pode representar muito mais do que uma simples escolha alimentar. Quando você decide abandonar esse hábito, você não está apenas alterando seu consumo de uma fruta, você está tomando o controle do seu próprio destino. Você está se empoderando, adotando uma mentalidade de transformação e mostrando ao seu corpo que ele merece o melhor cuidado possível. A cada pequeno passo, você se aproxima mais de uma vida longa, saudável e cheia de qualidade. Você sabia que o processo de envelhecimento pode ser significativamente desacelerado quando tomamos decisões mais conscientes em relação à nossa alimentação? Não é tarde demais para reverter o dano que já foi causado. Você pode começar a cuidar do seu corpo de uma maneira que ele mereça, adotando novos hábitos e eliminando os velhos que não servem mais. Imagine, daqui a alguns anos, olhando para trás e percebendo que a decisão de parar de consumir essa fruta foi a chave para uma vida mais saudável, mais feliz e com muito mais energia. A questão central aqui é que a vida, especialmente
A vida, após os 70 anos, deve ser vivida com plenitude. Não é suficiente apenas viver por mais tempo. É necessário viver bem. O que define a qualidade de vida não é o número de anos que você tem, mas sim a forma como esses anos são vividos. E para isso, é imprescindível que você esteja atento ao que coloca no seu corpo. Como o velho ditado diz, somos o que comemos. E ao tomar decisões mais conscientes sobre os alimentos que consome, você pode assegurar que os anos à frente serão vividos com saúde, energia e bem-estar. Então, a decisão é sua. Vai continuar consumindo essa fruta, mesmo sabendo dos danos que ela pode causar? Ou vai optar por deixar esse hábito para trás e dar ao seu corpo a chance de prosperar e envelhecer com dignidade e saúde? O poder de escolha está em suas mãos e a sua jornada de transformação começa agora. O tempo não espera por ninguém, mas você tem a capacidade de fazer escolhas que mudarão o curso do seu futuro. A fruta que estamos falando e que tem gerado tantas discussões sobre seus efeitos na saúde de pessoas acima dos 70 anos é a banana. Sim, você leu corretamente. Uma das frutas mais consumidas no mundo, facilmente encontrada em qualquer mercado e tida como fonte de energia e potássio, pode de fato ser um vilão para a saúde, especialmente quando falamos da população idosa. Antes de mais nada, não se engane, a banana em si não é uma vilã absoluta. Como qualquer alimento, ela tem os seus benefícios, e é inegável que para pessoas mais jovens e saudáveis, ela pode ser uma excelente fonte de potássio, vitaminas e fibras. No entanto, o que muitos não sabem é que, quando consumida em excesso ou de forma imprudente, especialmente em idades mais avançadas, ela pode desencadear uma série de problemas inflamatórios graves. A principal preocupação com o consumo de bananas em idades mais avançadas está relacionada ao alto índice glicêmico da fruta. O índice glicêmico, IG, é uma medida que indica a rapidez com que um alimento eleva os níveis de glicose no sangue após ser consumido. Frutas como a banana, especialmente as maduras, podem causar picos rápidos de glicose, o que é extremamente prejudicial para idosos, cujos corpos já têm uma capacidade reduzida de processar o açúcar de maneira eficaz. O pâncreas de uma pessoa idosa pode não ser tão eficiente quanto o de alguém mais jovem para produzir insulina, o que aumenta a probabilidade de que os níveis de glicose no sangue fiquem elevados por mais tempo. Quando esse excesso de glicose persiste no sangue, o risco de desenvolver diabetes tipo 2 aumenta consideravelmente. E a inflamação, que já é um problema recorrente em idosos, se agrava ainda mais. Quando a inflamação crônica é combinada com níveis elevados de glicose, o corpo começa a sofrer uma série de danos, afetando órgãos vitais e, potencialmente, provocando problemas cardiovasculares, renais e até complicações neurológicas. Além disso, a banana contém uma substância chamada frutose, que em grandes quantidades pode afetar a função hepática. O fígado, que é responsável por metabolizar o açúcar e outros nutrientes, pode começar a acumular gordura se for sobrecarregado pela frutose presente em grandes quantidades de alimentos, como a banana. Isso pode levar ao desenvolvimento de doenças hepáticas, como a esteatose hepática, que é uma condição em que o fígado acumula gordura e perde a capacidade de funcionar corretamente. Quando o fígado não consegue processar os nutrientes da maneira adequada, o corpo como um todo sofre. O impacto da banana não se limita apenas à glicose ou ao fígado, ela também pode afetar a pressão arterial. Embora a banana seja conhecida por seu conteúdo de potássio, esse mineral, quando consumido em grandes quantidades em idosos, pode ter o efeito oposto ao que normalmente se espera. Em excesso, o potássio pode aumentar o risco de hipercalemia, uma condição em que os níveis de potássio no sangue ficam perigosamente elevados.
Isso pode causar sérios problemas cardíacos, como arritmias, que podem ser fatais se não tratadas adequadamente. A inflamação sistêmica é uma questão particularmente importante para pessoas acima dos 70 anos. O envelhecimento naturalmente aumenta o nível de inflamação no corpo e qualquer alimento que agrave essa inflamação pode ter um impacto duradouro e negativo na saúde. O consumo excessivo de alimentos com alto índice glicêmico, como a banana, acelera esse processo. A inflamação crônica pode levar a condições como artrite, doenças cardíacas e até acelerar o processo de envelhecimento celular, o que torna o corpo mais vulnerável a doenças. Por isso, é essencial que os idosos tenham mais cautela com a ingestão de alimentos com alto índice glicêmico, como as bananas maduras. Isso não significa que a fruta deva ser completamente eliminada da dieta, mas sim que deve ser consumida de maneira controlada e equilibrada, preferencialmente em quantidades menores e em combinação com outros alimentos que ajudem a moderar os picos de glicose. Mas então, o que pode ser feito? Como substituir a banana de uma maneira saudável e sem comprometer a alimentação diária? A boa notícia é que existem várias alternativas que podem ser consumidas no lugar da banana, com menos impacto na saúde e com um perfil nutricional mais adequado para idosos. Entre essas alternativas, destacam-se abacate. Rico em gorduras saudáveis e fibras, o abacate é uma excelente opção para quem busca uma fruta mais nutritiva e que ajude a controlar os níveis de glicose no sangue. Além disso, ele contém potássio, mas em uma quantidade que não sobrecarrega o corpo, tornando-o mais benéfico do que a banana para pessoas com pressão alta ou problemas cardíacos. Morango. Com baixo índice glicêmico e rico em antioxidantes, o morango pode ser uma alternativa refrescante e saudável. Ele ajuda a combater a inflamação, além de fornecer uma dose de vitamina C e fibras. Morangos também têm uma quantidade significativa de água, o que ajuda na hidratação. Maçã verde. Outra excelente alternativa à banana, a maçã verde tem um índice glicêmico mais baixo e oferece uma boa quantidade de fibra, que é essencial para a saúde digestiva. Além disso, as maçãs verdes contêm antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo danos celulares e o envelhecimento precoce. Kiwi. Uma fruta tropical. O kiwi é uma excelente fonte de vitamina C e tem um baixo índice glicêmico. Além disso, ele é rico em fibras e pode ajudar na digestão, sendo um ótimo aliado para a saúde intestinal, que pode ser um ponto de atenção à medida que envelhecemos. Pera. Com um índice glicêmico baixo e rica em fibras, a pera é uma fruta que também pode ser uma excelente substituta para a banana. Ela contém nutrientes que ajudam a controlar a pressão arterial e a combater a inflamação, sem os riscos associados ao consumo excessivo de potássio. Essas frutas, além de deliciosas, possuem um perfil nutricional que oferece benefícios muito mais significativos para os idosos. Substituí-las na dieta pode ser a chave para preservar a saúde a longo prazo e evitar os efeitos negativos da banana em excessos. E não é só a questão do tipo de fruta que importa. A maneira como você as consome também é fundamental. Incluir uma variedade de frutas na sua dieta, ao invés de se apegar a uma única fruta, pode ser uma forma eficaz de garantir que seu corpo receba todos os nutrientes necessários, sem os efeitos adversos de uma ingestão desequilibrada. Portanto, a escolha de abandonar a banana não é sobre cortar completamente as frutas ou sacrificar o prazer alimentar. Trata-se de fazer escolhas informadas, que ajudem a proteger sua saúde e a garantir que os seus anos de vida não sejam passados lidando com doenças que poderiam ser prevenidas.
Com a mudança certa na sua dieta, você pode viver de forma mais saudável e garantir um envelhecimento com qualidade de vida, sem os riscos associados à inflamação causada por certos alimentos. Assim, ao tomar decisões conscientes sobre o que você consome, você não só está fazendo um favor ao seu corpo, mas também à sua longevidade. Manter uma alimentação equilibrada ao longo dos anos é um dos pilares para garantir uma vida longa e saudável. Especialmente quando se trata da população idosa, as escolhas alimentares podem ser determinantes na qualidade de vida. No caso específico da banana, como mencionamos anteriormente, o consumo desenfreado dessa fruta pode ter sérias implicações para os idosos, principalmente devido ao impacto que ela pode ter sobre o controle da glicose no sangue e a inflamação sistêmica. No entanto, é fundamental frisar que uma alimentação balanceada, com a inclusão de alternativas saudáveis, pode ser extremamente benéfica e prevenir uma série de problemas de saúde comuns nessa faixa etária. Além das frutas alternativas que mencionamos, como o abacate, a maçã verde e o kiwi, há outras maneiras de otimizar a dieta dos idosos para garantir que ela seja não só nutritiva, mas também benéfica para o controle da glicose e redução da inflamação. O segredo está em adotar um regime alimentar que priorize alimentos com baixo índice glicêmico, que promovam a saúde cardiovascular e que ajudem no controle do peso, um fator crucial na prevenção de muitas doenças. Uma excelente forma de enriquecer a alimentação de idosos é incluir grãos integrais. Alimentos como quinoa, arroz integral e aveia são fontes de carboidratos complexos, que são absorvidos de forma mais lenta pelo corpo, evitando picos de glicose. Além disso, esses grãos são ricos em fibras, o que auxilia na digestão e na manutenção de uma microbiota intestinal saudável, aspecto fundamental para o envelhecimento saudável. A fibra também desempenha um papel importante na regulação do colesterol e na prevenção de doenças cardíacas. Outro componente alimentar essencial para manter o corpo saudável com o passar dos anos é o ômega 3. Encontrado em peixes, como salmão, sardinha e atum, o ômega 3 tem sido associado à redução da inflamação no corpo e ao controle de doenças crônicas, como a artrite, que afeta muitos idosos. Além disso, o ômega 3 é conhecido por sua capacidade de melhorar a saúde mental e prevenir doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência, que se tornam mais prevalentes com o envelhecimento. Vegetais folhosos escuros, como espinafre, couve, brócolis e rúcula, são outros aliados poderosos na alimentação dos idosos. Eles são ricos em vitaminas A, C, K, além de ácido fólico e minerais essenciais como ferro e cálcio. Estes nutrientes são fundamentais para fortalecer o sistema imunológico, melhorar a saúde dos ossos e prevenir a perda de massa muscular, que é uma preocupação crescente à medida que envelhecemos. O cálcio, em particular, é crucial para prevenir a osteoporose, uma condição que enfraquece os ossos e os torna mais propensos a fraturas. Além disso, leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico são fontes ricas de proteína vegetal, que pode substituir a proteína animal, que é muitas vezes mais difícil de digerir para o organismo idoso. As leguminosas também têm um baixo índice glicêmico e são uma excelente maneira de controlar os níveis de açúcar no sangue, mantendo a sensação de saciedade por mais tempo. Elas também são ricas em fibras, o que ajuda a manter a saúde digestiva e a regular o trânsito intestinal. Falando em proteínas, os idosos devem estar especialmente atentos à ingestão de alimentos ricos em proteínas de boa qualidade.
Embora os peixes e as carnes magras sejam ótimas opções, ovos, tofu, queijos magros e iogurte grego também são excelentes fontes de proteína, essenciais para preservar a massa muscular. A perda de massa muscular, sarcopenia, é uma das condições mais comuns em pessoas idosas e pode levar à perda de mobilidade e à maior dependência de cuidados. Portanto, manter uma ingestão adequada de proteína é essencial para a manutenção da força e da mobilidade. Frutas vermelhas, como morangos, framboesas e mirtilos, são outra excelente adição à dieta. Elas são ricas em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres responsáveis por acelerar o envelhecimento celular. Além disso, essas frutas têm propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças inflamatórias crônicas e até mesmo proteger contra o câncer. Os antioxidantes presentes nas frutas vermelhas ajudam a melhorar a saúde cardiovascular e a manter o sistema imunológico fortalecido, fatores essenciais para envelhecer com saúde. Quando o assunto é hidratação, não podemos esquecer da importância da água. Muitas vezes os idosos têm uma sensação diminuída de sede, o que pode levar à desidratação. Isso, por sua vez, pode afetar negativamente a função renal, a digestão e a saúde da pele. Manter uma boa hidratação também é fundamental para o bom funcionamento do sistema circulatório e para prevenir quedas e tonturas comuns em idosos desidratados. Agora, se estamos falando sobre a substituição da banana, uma alternativa interessante, além das já mencionadas, pode ser a laranja. A laranja, com seu alto teor de vitamina C, é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, combater inflamações e promover a saúde da pele. Ela também tem um baixo índice glicêmico, o que a torna uma escolha saudável para idosos que desejam controlar os níveis de glicose no sangue. Além disso, quando o assunto é dieta anti-inflamatória, incluir alimentos ricos em cúrcuma e gengibre pode ser uma excelente estratégia. Esses dois alimentos possuem potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação crônica no corpo. A cúrcuma, em particular, contém curcumina, um composto com forte efeito anti-inflamatório e que tem sido associado a uma série de benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardíacas e o combate ao câncer. Em relação ao consumo de carboidratos, os idosos devem evitar alimentos refinados e preferir carboidratos de baixo índice glicêmico, como os encontrados em batata doce, cenoura e beterraba. Esses alimentos liberam energia de forma mais lenta, sem causar picos de glicose, e são ricos em fibras, vitaminas e minerais. A escolha desses carboidratos pode ajudar a manter o controle do peso e a melhorar o funcionamento do intestino. Finalmente, outro fator importante que muitas vezes é esquecido é o impacto do sono na saúde do idoso. Comer os alimentos certos não é suficiente se a qualidade do sono não for mantida. O sono é fundamental para a regeneração celular, o equilíbrio hormonal e a manutenção de uma boa saúde mental e física. Portanto, ao melhorar a alimentação, não se esqueça de também investir em hábitos que promovam um sono de qualidade, como manter uma rotina de sono regular e evitar o consumo de cafeína ou alimentos pesados antes de dormir. Portanto, embora a banana possa ser um problema para algumas pessoas acima dos 70 anos, devido ao seu impacto na glicose e na inflamação, a boa notícia é que existem muitas alternativas deliciosas e nutritivas para substituí-la. Com a escolha adequada de frutas, vegetais, grãos integrais e fontes de proteínas de qualidade, é possível ter uma dieta balanceada e rica em nutrientes, o que certamente contribui para uma vida mais longa, saudável e sem dores ou limitações.
A chave está em uma alimentação equilibrada, com atenção especial à redução da inflamação e ao controle dos níveis de glicose no sangue. Em conclusão, embora a banana seja uma fruta nutritiva e amplamente consumida, seu consumo excessivo pode ser prejudicial para pessoas idosas, especialmente devido ao impacto nos níveis de glicose e na inflamação sistêmica. Para aqueles que já estão na faixa etária acima dos 70 anos, é fundamental estar ciente das escolhas alimentares e adotar alternativas mais adequadas às necessidades do corpo envelhecido. A chave para uma vida longa e saudável está em uma alimentação balanceada, composta por alimentos com baixo índice glicêmico, ricos em fibras, antioxidantes e anti-inflamatórios. Optar por alimentos como abacate, maçã verde, kiwi, vegetais folhosos, peixes ricos em ômega 3 e leguminosas pode proporcionar os nutrientes necessários para reduzir a inflamação, melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer os ossos e preservar a massa muscular. Além disso, o consumo moderado de frutas, como as frutas vermelhas, e o incentivo a práticas alimentares que favoreçam a hidratação, o controle da glicose e o fortalecimento do sistema imunológico são essenciais. A inclusão de alimentos anti-inflamatórios, como cúrcuma e gengibre, também pode ser uma excelente estratégia para melhorar a saúde e evitar complicações relacionadas à idade. Por fim, é importante lembrar que uma alimentação saudável não é apenas uma questão de escolha de alimentos, mas também de estilo de vida. Manter uma rotina de atividades físicas moderadas, uma boa hidratação e um sono de qualidade são igualmente fundamentais para garantir que o corpo e a mente se mantenham saudáveis e bem funcionalizados ao longo dos anos. Assim, ao fazer escolhas alimentares mais conscientes e equilibradas, os idosos podem continuar a viver de maneira plena, evitando complicações e promovendo um envelhecimento saudável.